Glória a Deus, exaltado seja o santo nome do Senhor. Aqui está a palavra do Senhor, a qual se encontra em Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 23, que diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não temos expelido os demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas e milagres? Então lhes direis explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Isso Mateus 7, 21 a 23. Em outra ocasião, Jesus observou também, lá em Lucas, capítulo 13, versículo 27, então direis: comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim todos que praticais a iniquidade. Glória a Deus. Irmãos, amigos, o dia do juízo abalará muitas pessoas religiosas. O dia do juízo vai abalar, vai chamar a atenção. A maioria das pessoas supõe que zelo e favor nas atividades da igreja garantam sua aceitação por Deus. Então, aqui está a palavra, devemos ouvir as surpreendentes palavras de Jesus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Aleluia. Aqui está a palavra, por exemplo, nós vemos aqui em que nosso Senhor nos diz, Lucas capítulo 18, versículo 12, onde um homem que pronunciou suas palavras, dizendo ele: jejuam 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Já o publicano que estava do lado, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tenha misericórdia de mim. Então Jesus disse: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. E também Lucas, ele deixou bem claro, o apóstolo escreveu: comíamos, bebíamos na tua presença e ensinavas nas nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade. Poderiam, portanto, as pessoas ativas, religiosas e empenhadas serem realmente perdidas no último dia? Será? Aquelas pessoas que se empenham, religiosas, Jesus diz que sim, pode acontecer isso. E ele é quem irá julgar. Desde a antiguidade, na época do Amós, profeta Amós, que profetizou durante uma era de paz e prosperidade em Israel, aqui está o exemplo, o povo se sentia seguro, conforme Amós capítulo 6, versículo 1, ele se sentiu seguro, mantinha uma vida espiritualmente ativa e oferecia sacrifícios constantemente. Mesmo assim, Amós, o profeta de Deus, repreendia o povo, predizia uma rápida destruição tanto do povo como de seus lugares de adoração, conforme Amós 7, 7 a 9. Irmãos, amigos, cerca de 40 anos depois de Amós ter falado à nação de Israel, aquela nação foi derrotada e exilada, justamente como ele havia previsto. Precisamos analisar os fatores
levaram à rejeição da adoração do povo na época de Amós, para que a gente possa ter esse exemplo. Uma das coisas que nós podemos observar, nós vamos colocar aqui, dentre as nossas palavras, essa palavra interesseira. Igreja interesseira. Hoje em dia, muitos buscam adorar o Senhor do modo que lhes convém. Eles até admitem que procuram uma igreja onde possam sentir-se confortáveis. Eles buscam formas de adoração que parecem estimulantes e que lhes deem satisfação. As igrejas se acomodam buscando satisfazer os desejos dos adoradores. Não se fala mais em disciplina de alguém errado. De primeiro tinha, antigamente, eles zelavam por isso, mas hoje já não tem mais. Dificilmente se ouve dizer que alguém foi disciplinado numa igreja. Tem dinheiro? Tem. Me dê 10%, não tem problema, que a gente dá um jeitinho, reúne aqui 2, 3 irmãos, faz uma oração, acabou. E não é assim. A palavra de Deus deixa bem claro, se alguém pecar, tem que ser ele repreendido na presença de todos, para que todos tenham temor. Mas onde está o Senhor em tudo isso? Por definição, a meta da adoração é agradá-lo. A questão é só essa. Faz pouca diferença quão satisfeitos possamos estar. Irmãos, amigos, igreja tem demais igrejas. Agora, a igreja singular, que é a igreja de Cristo, é só uma. Está dizendo, é só uma. A igreja comprada com o sangue de Cristo. Ela não tem título. Por exemplo, nós pregamos aqui na Igreja Evangélica Missão Pentecostal. Título da igreja não é o título da igreja de Deus. A igreja de Deus, de nosso Cristo, é a universal, inscrito nos livros. Se lembra, não é essa universal de Edir Macedo, não. Isso aí, misericórdia. Falando da universal dos primogênitos, dos santos de Deus. Mas onde está o Senhor em tudo isso? Amós enfrentou o mesmo problema. Vindo a Betel e transgredi, diz a palavra. E Gilgal, e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E ofereceis sacrifício de louvores, do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias e publicai-as, porque disto gostais, ó filho de Israel, disse o Senhor Deus, Amós 4, 4 a 5. Porque eles gostavam. Betel e Gilgal eram os 2 mais sagrados locais de adoração. Eles estavam oferecendo mais adoração do que o Senhor exigia. Vejam, em vez de sacrificar uma vez por ano, eles sacrificavam todas as manhãs. Em vez de trazer o dízimo de 3 em 3 anos, eles o traziam de 3 em 3 dias. Não obstante, Deus rejeitava a adoração dele quando vinham a esses lugares. Eles multiplicavam as transgressões. E por quê? O problema deles é que estavam fazendo o que queriam fazer. Adoração e não o Senhor. Se tornara o objeto da veneração deles, a adoração não ao Senhor. Sua adoração nada tinha a ver com Deus. Seus desejos, suas vontades, os seus serviços, eles estavam fazendo o que lhes agradava. Uma vez que os adoradores comiam uma porção da oferta de agradecimento, do que não passava de um piquenique familiar. É um piquenique. É assim. Mas tinham esquecido o objeto de sua adoração, o Senhor. Assim tem muitos. Vai para a igreja, para o templo, a reunião, leva o dinheiro
para aparecer. Lá tem a lista dos dízimos. E ali quem está colocado em primeiro lugar na fila é aquele que mais deu dízimo para aparecer. Se reúnem, vamos fazer isso, vamos fazer festa, chama cantor e começa a dançar, pular, escramuçar e rolar pelo chão. Diz que estão adorando a Deus. Aí não dá mais para entender nada, meu irmão, pelo amor de Cristo. O Espírito do Senhor não é espírito de confusão, está escrito na palavra. Não é errado gostar de adorar o Senhor de forma alguma, mas é errado quando nossos gostos na adoração têm precedência sobre a vontade do Senhor, ou quando o foco da adoração está em nós mesmos. O problema é esse. É errado quando adoramos com músicas de que gostamos, em vez de cantar louvor a Deus como Ele instruiu. O negócio é dançar, é pular, é escramuçar. Já tem festas nos púlpitos, pessoas, pastores que agarra lá com a auxiliar dele, aquela mulher ao lado, e mete a gafieira mesmo, não tem conversa não. Quer dizer, onde é que está o nosso Deus nessa situação? É errado quando os sermões tratam dos nossos gostos, em vez de refletirem a pura mensagem do Evangelho de nosso Cristo. Isso é que é errado. É errado quando nossa adoração apresenta numerosas atividades que praticamos sem a autorização do Senhor, simplesmente porque agradam a nós ou aos nossos vizinhos, ao nosso irmão. Dê mais uma olhada na adoração, na congregação a qual você pertence, meu irmão. A adoração agrada primeiramente a nós ou a honra ao Senhor? Como é que fica isso aí? O que você acha? Você que está nos ouvindo. Por essa causa nós intitulamos nosso programa, o programa é A Verdade que Você Precisa Saber, mas segunda-feira é segunda do dízimo. Nós fizemos a leitura aqui que 2 homens subiram ao templo. Quando chegaram lá, um se exibia, se mostrava que era fiel a Deus, e o outro batia no peito: tenha piedade de mim, Senhor, que sou pecador. Não é assim que eles estão fazendo. Nós somos os melhores, nós somos pagadores de dízimos, somos homens fiéis ao Senhor, por isso temos o direito de adorar o Senhor. Traz aí uma sanfona, traz aí um surdo, um tambor, e vamos dançar, pular, vamos meter a gafieira mesmo ao nível mais alto, porque nós somos fiéis ao Senhor. É assim. Rejeição na adoração. Adoração não autorizada. Quando o rei de Israel se dividiu, lá em 1 Reis 12, o exemplo de Jeroboão inventou a sua própria religião. Ele estabeleceu novos centros de adoração em Dan e Betel, em lugar de Jerusalém. Já pensou? Era assim. Às vezes o caba também faz esse tipo de coisa ainda hoje. Ele estabeleceu novos objetos de adoração, por exemplo, bezerro de ouro, em vez de Deus vivo, que era um objeto de adoração invisível. Mas ele concebeu sua própria festa ao 15º dia do 8º mês, parodiando a verdadeira festa dos tabernáculos, chamada, que Deus tinha ordenado para o 7º mês. E ele consagrou os seus próprios sacerdotes, ignorando o desejo de Deus de que os sacerdotes fossem da tribo de Levi. Naquela época tinha que ser. Então Jeroboão era uma pessoa altamente religiosa, mas sua religião foi baseada em suas próprias ideias e não se apoiou na vontade revelada do Senhor. Irmãos, é essa a situação que hoje nós vivemos e muitos a gente vê acontecer.
o que está escrito na palavra do Senhor lá em Amós, capítulo 5, versículo 4 ao versículo 6. Nos dias de Amós, o povo ainda estava seguindo a adoração de Jeroboão em Betel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei, porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma e não haja em Betel quem o apague. Amós capítulo 5, versículo 4 ao versículo 6. Queridos irmãos, amigos que nos ouvem, que palavra maravilhosa. Vemos, portanto, a necessidade de nós, cada dia que se passa, todos os dias de nossas vidas, andarmos no caminho do Senhor. Andarmos para adorar, procurar a palavra, ler a palavra, observar o que está escrito. Alguém hoje nas igrejas diz: traga seu dízimo que você vai ser abençoado. Traga 10% que você vai ser o homem mais fiel ao Senhor. É isso que Deus está pedindo? Foi isso que Jesus te ensinou, meu irmão? Não, mas o pastor disse, a igreja tem que ter dízimo, tem que pagar água, tem que pagar luz, isso. Tem que ter. Meu irmão, as despesas da congregação, quem tem que pagar é os irmãos mesmo, são os irmãos, o pastor responsável. Mas é isso que Deus está pedindo, dízimos? É com a sua oferta, irmão. Ofertas voluntárias, oferta de coração. Deus ama quem dá com alegria. Não é um determinado 10% como ele determina, com base no Velho Testamento, o qual passou. Jesus disse: a lei e os profetas duraram até João, daqui para frente se emprega força para entrar no reino dos céus. Hoje eles estão pregando a palavra, pregam, eles curam, eles falam línguas estranhas, falam, recebem batismo no Espírito Santo, como eles dizem, dom de língua, né? Recebem. E aí? Tudo direitinho. Limpa o leproso, limpa. Passa na televisão aí, eles mostrando que a pessoa estava doente, leprosa, curaram em nome do nosso Deus. Está tudo uma maravilha. Mas está escrito: aquele que faz cumprir toda a lei e tropeça no único mandamento é o quê? É um transgressor da lei. Você também que observa isso aí, observe que ele é um transgressor da lei de Cristo. Porque Cristo diz: curar o enfermo, limpar o leproso, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Ele cura o enfermo, ele faz tudo isso. Agora, na hora de dizer é de graça, não. Tem que ter 10%. E além disso, ainda tem mais as falcatruas, os roubos, a roubalheira que eles fazem dentro das igrejas, mostrando às pessoas que tem que contribuir com isso, tem que contribuir com aquilo. É campanha para aqui, é campanha para ali, é campanha para acolá, para arrecadar dinheiro. E quanto mais, é como provérbio que tem, né? Quanto mais cabra, mais cabrito. Pode trazer mais pessoas, que é para dar mais dinheiro. Quem é o abençoado? Aquele que dá mais dinheiro. Quem é o amigo do pastor? Aquele que tem mais dinheiro. Quem é que vai para o púlpito? Aquele que tem um carro novo. Não é o profeta que é escolhido pelo Espírito Santo, aquele pregador do Evangelho. É aquele que tem dinheiro, é aquele que representa. É o que nós vivemos nos últimos dias. Meu irmão, minha irmã, que Deus tenha piedade, Deus tenha compaixão. Nós estamos pregando a verdade, mostrando essa verdade. Aqui não me interessa se você quer me seguir o Evangelho, seguir. Não estou pedindo isso. Eu não quero que ninguém me siga. Eu quero que você siga Cristo. Agora, seguir a Cristo, é isso que é o problema. Enquanto você está querendo seguir a Cristo, tem muitos demônios por aí, falsos profetas, lhe tirando do caminho do Senhor. Aqui, por exemplo, quando nós reunimos-nos no nome do Senhor, que temos uma multidão de pessoas louvando a Deus, multidão que eu digo cerca de 50, de 80, 100 pessoas. A igreja não é tão grande assim. Tem muitos anos trabalhando, graças a Deus. Mas é como nós sabemos, Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, glória a Deus, ele estava com a multidão alimentando de pão e peixe. Um poucos dias depois, estavam aquelas mesmas pessoas dizendo: crucificam, crucificam.
No momento que Jesus olhou para trás, depois do discurso, só tinha os discípulos. Até vós quereis me deixar? Então é isso, quando você prega a verdade, você fala a verdade, você não tem amigo, você não tem amizade com ninguém, ninguém quer você como amigo, porque você prega a verdade. Diz logo, é um ignorante, é um boçal, diz logo, não, isso aqui é uma falta de conhecimento, ele não tem conhecimento disso, daquilo, e não é. Quem não tem conhecimento e nem respeita a Deus, são esse tipo de pessoas, que se diz que são formados, que têm os anéis no dedo de formatura, que são isso, são bacharéis, são doutorados, mestrados e outras coisas. Eles vão se formando, vão se elevando, e ao tempo que eles vão se formando e se elevando, eles vão caindo da graça de Deus. Eles estavam dizendo-lhes que buscavam a Deus, mas proibindo-os de ir aos próprios santuários, onde eles acreditavam que o Senhor poderia ser encontrado. Depois de gerações de adoradores, então o povo tinha ficado acostumado às suas formas tradicionais e nunca tinha pensado na possibilidade de que o Senhor pudesse estar desagradado com eles. Mas Deus disse que ele rejeitava sua adoração não autorizada. Então, adoração rejeitada. Quantos que estão numa situação dessa? Fazem um templo só se pegar o material todinho lá de Jerusalém. É um templo. Isso é uma idolatria muito fora de contexto bíblico. Outros só tá certo se pagar o dízimo. Tem que pagar 10%. Jesus não mandou pagar isso. Jesus mandou fazer de graça. Mas você acostumou, você está lá, que nem aquele povo que ficava acostumado às suas formas tradicionais, na época do rei, naquela época em que Jeroboão estava lá fazendo aquele tipo de coisa. O povo estava mal acostumado, o povo estava sendo rejeitado, mas eles pensavam que estava tudo bem. Será como é que vai ser você quando chegar diante de Deus, meu irmão? Você que está numa igreja pagando dízimo, pensando que vai para o céu porque é fiel ao Senhor. O Senhor está te pedindo isso? Onde está escrito? Eu desafio a você que está nos ouvindo. Onde você é capaz de dizer, está aqui. Jesus está pedindo para um crente, um filho de Deus, pagar dízimo. Eu desafio, eu vou deixar de pregar aqui, eu vou fechar a porta do templo da missão pentecostal, eu vou mandar todo mundo ir para casa, procurar outra igreja. Se você, ou qualquer um, estudante da Bíblia, um religioso, um homem que se diz que tem conhecimento, mostrar, está aqui, Jesus mandando um filho de Deus, um crente, um apóstolo, um seguidor dele, pagar dízimo. Irmãos, meu amigo, quem pagava dízimo, quem dava dízimo, era a nação de Israel, para o Deus vivo naquele tempo, que era um ministério lá do Velho Testamento. Jesus Cristo veio e diz lá em Hebreus capítulo 7, versículo 12, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se muda a lei. Então a lei mudou, acabou com esse negócio de dízimo. Mas o povo continua querendo ser importante. Eu tenho que dar o dízimo, porque dando o dízimo, eu sou uma pessoa abençoada, eu vou enricar. Tem pessoas que estão com a mente tão lavada, o cérebro tão contaminado, que se ele deixar ou esquecer de pagar o dízimo, no outro dia, quando acontecer que ele deu uma topada, ele diz, isso é porque eu não dei o dízimo. Quer dizer, ele serve um Deus vingativo, um Deus mesquinho, que só porque ele não deu 10% de 50 reais, agora pronto, agora eu quebrei meu dedo. Misericórdia, meu Deus do céu. Irmãos, meus amigos, Deus, nosso Senhor, não pede nada de ninguém, obrigado. Ele disse, se quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Nada de pagamento e nada obrigado. Se fosse assim, onde seria que iria ficar os ímpios desse mundo, que são eles os mais ricos desse mundo? Meu irmão, Deus não está te procurando nem te pedindo nada não. Deus está procurando de você sua conversão, sua adoração, que Ele aceite, não uma adoração rejeitada. Mas vós, diz a palavra de Deus, contudo o povo não quis ouvir as repreensões dos profetas. Hoje também muitos não querem. Israel queria
continuar adorando a Deus da mesma maneira que escolheu. Disse aos profetas que não profetizassem. É assim que fazem com a gente também. Nós estamos aqui falando a verdade. Não, ninguém ouça aquele homem ali. Aquilo ali é um desviado. Pastor Bibi é desviado, é um condenado, é um filho das trevas. Na boca deles eu sou, mas eu tenho sã consciência e minhas mãos limpas, como diz o Salmo 24. Senhor, quem subirá ao teu santo monte? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Glória a Deus, aí que está. Vamos ver o que diz a palavra. Mas está escrito também lá em Amós 2,12. Mas vós, aos nazireus, destes a beber vinho, e aos profetas ordenaste, dizendo, não profetizeis. Eles diziam isso. Tinha que ficar todo mundo calado. Ah, meu Deus do céu. Amazias, sacerdote de Betel, por exemplo, ordenou a Amós que saísse e não falasse contra Betel. Então Amazias disse a Amós, vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Amós 7, 12 a 13. Então, as pessoas hoje em dia, especialmente os chefes religiosos, não querem ouvir críticas e suas práticas de adoração estabelecidas. Eles querem ouvir o que satisfaz o seu coração. Ouviríamos Amós ou teríamos continuado adorando ou continuando ainda hoje essa situação como eles em Betel, sem aprovação de Deus? Então aqui está, meu irmão. Essa é a palavra que nós estamos trazendo a você, para que você tenha cuidado, observe a palavra de Deus, tudo que é pregado. Veja que lá em Mateus, Marcos, Lucas, João, os 4 evangelhos, no segundo que é Marcos, capítulo 1, versículo 1, está escrito, princípio do evangelho de Jesus Cristo. Então, nós não temos que hoje pregar a Bíblia em tempos que não é cabível. Por exemplo, fazer uma arca para ser salvado do dilúvio. A grande aberração, a grande mentira hoje. Guardar o sábado, grande mentira que tem igreja que tem televisão, está divulgando, guardar o sábado. Isso aí são os profetas que não tem nada a ver com a palavra. Ah, mas tem o outro que diz, todas as igrejas diz, trazei os dízimos à casa do Senhor. Meu Deus do céu, para encher meu bolso, traga dízimo para encher meu bolso. Coisa triste. O povo na época de Amós apenas executava alguns rituais de adoração, porém não mudava as suas vidas. Esse é o problema. Aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer, disse o Senhor. E ainda que me ofereçais holocausto e vossas ofertas de manjares, não me agradarei delas. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo com as águas e a justiça como o ribeiro perene. Amós capítulo 5, versículo 21 a 24. Meu irmão, aqui Amós considerou cada um dos elementos essenciais na adoração israelita. Festivais, sacrifícios e louvor. Deus rejeitou todos eles e indicou o seu desprazer referindo-se aos festivais, assembleias, religiões, as reuniões e oferendas que eles faziam. Então, porque Deus rejeitou sua adoração. Por quê? Porque Deus não quis a sua adoração, porque suas vidas eram corruptas, vida de corruptos. Deus queria um compromisso sem esmorecimento, com a justa fé em Deus. No entanto, as pessoas se corrompiam. O terreno de Israel era cheio de vádias ou justiça interminente, mas um firme e conteúdo
transbordamento da obediência da vida. Ou seja, Deus não está nem aí olhando para você que está pagando dízimo. Eu sou fiel ao Senhor porque estou dando dízimo. Deus não quer nem saber de você porque você está comprando a sua salvação. A salvação é gratuita, foi comprada pelo sangue de Jesus lá na cruz do Calvário. Quando eles adoravam no sábado, mas tratavam mal os outros durante a semana. Deus rejeitava também até a adoração que eles ofereciam no sábado. Coisa complicada. Para o Senhor a fidelidade, meu irmão, era uma exigência diária. É todos os dias, por isso que eu digo, nosso sábado é Cristo. Temos que estar com Ele no coração, é todo dia, não é só um dia de sábado para guardar não. E não é só também querer se justificar diante de Deus pagando dízimo não. Homem não pode cometer adultério de vez em quando e declarar que o resto do tempo é fiel à esposa. Senão a esposa não vai aceitar. Assim também um homem não pode ser infiel ao Senhor de vez em quando e adorá-lo no fim da semana, né? Como se nunca tivesse pecado. Meu irmão, é coisa complicada. Jeremias falava, os profetas falavam isso, Amós falava e outros. Jamais imaginemos que o Senhor aceitará automaticamente nossa adoração. Não importa como ela é oferecida. Adoração interesseira, não autorizada ou meramente exterior, ela é rejeitada. Só vou para a igreja se o Senhor me der um carro novo. Faz um tempo que eu estou na igreja, Deus me deu carro. Só estou na igreja se Deus resolver meu casamento. Faz tempo que eu estou orando, Deus não resolve meu casamento. Eu só estou na igreja se Deus abençoar a minha família. Todo mundo enricar, todo mundo está bem. Tem alguns que não estão bem, aquele problema e tal. Então eu vou deixar a igreja. Meu irmão, se conserte, meu irmão. Aceite a Cristo de coração, de verdade. Saiba que o Senhor faz, Ele é Deus. E se Ele não faz, Ele continua sendo Deus. E pronto, acabou. Agora, esse negócio de dizer, eu tenho que ser fiel a Deus no dízimo, isso é coisa passada, de pessoas desqualificadas, que desrespeita a Deus e que nunca aprendeu, nunca se converteu ao Senhor. Não seja um tipo de pessoa assim. Aceite a Cristo, seja um homem de verdade, uma mulher de verdade do reino de Deus, aceitando a Cristo como Ele é e como está escrito na palavra do Senhor. Não seja um adorador da sua adoração rejeitada, mas um adorador que a sua adoração suba à presença do Pai, tá bom? Em o nome de Cristo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, mais uma vez, ó Pai, nós estamos aqui a pedir ao Senhor que tenha compaixão de todos nós, daqueles, meu Pai, que estão adorando uma adoração rejeitada, que o Senhor tenha piedade deles e faça com que eles passem a conhecer a verdade. Aqui estamos, Pai, pregando que essa palavra chegue ao coração, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, toque no coração de cada um, para que eles compreendam, entendam que o Senhor quer o melhor para cada um de nós. Pai, obrigado por tudo, pelo nosso nome escrito do Teu livro santo, e continua conosco, em o nome de Jesus, abençoando nossa emissora, abençoando nossos rádio ouvintes e tomando o primeiro lugar em tudo, em o nome de Jesus, te peço e agradeço de agora e para sempre. Diga amém, você que está orando conosco, tá bom? Até a próxima. O mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém